Havia um silêncio estranho naquela sala simples, como se o ar estivesse em suspenso para aprender a respirar de novo. Era fim de tarde e a luz entrava pela janela desenhando uma faixa dourada no chão, onde repousavam 30 terços encordoados como pequenas constelações. Um homem que dizia não crer em Deus cruzou os braços à porta, não por arrogância, mas por cansaço. Ele vinha de perdas, de noites longas, de perguntas sem retorno. Não queria humilhar ninguém, só provar a si mesmo que a fé era uma muleta que a razão não precisava. Quando se sentou discretamente, ninguém debateu. As 30 pessoas apenas respiraram com atenção. Foi então que uma presença leve, quase imperceptível, atravessou aquela sala como quando o incenso passa pela nave e não se sabe de onde acende. Santa Catarina aproximou-se não com passos, mas com delicadeza interior. E sem que o homem soubesse, ela começou a lhe mostrar o que um ateu não enxerga quando olha apenas para fora: a lógica silenciosa do amor, a matemática das coisas que permanecem, a música escondida por trás das dores. O homem não ouviu uma voz audível, porém intuiu uma pergunta: se tudo fosse acaso, por que seu coração pede sentido? E aquele era apenas o primeiro fio de um tecido maior, porque cada um dos 30 cristãos ali presentes trazia uma história, não de vitórias fáceis, mas de ressurreições possíveis, pequenos túmulos que haviam se aberto sem alarde, lágrimas que viraram estrada, culpas que viraram confissão, confissões que viraram paz. E a presença de Catarina, como uma mestra de noviços que entende de tempestades, começou a tecer as provas invisíveis de Deus com os fios simples da vida comum. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Ela não veio para discutir filosofia abstrata. Ela sabia que o coração humano entende melhor quando vê, quando toca, quando se ajoelha diante do inexplicável que se torna próximo. O primeiro cristão levantou-se e falou da ordem humilde que sustentava seus dias: eu acordo cedo, rezo, trabalho e volto para minha família. Não tenho respostas para tudo, mas se tiro Deus dessa rotina, algo cai por dentro, como se faltasse a trave que sustenta o teto. O ateu escutou e pensou: disciplina, hábito. Mas Catarina tocou naquela percepção com delicadeza e lhe mostrou que hábitos não nascem do nada. Alguém plantou neles uma direção, um norte, um fim. A segunda pessoa contou que por anos tentará vencer um vício, fracassou tantas vezes que seria racional desistir. No dia em que, por vergonha, encostou a testa no chão e disse: meu Deus, se existes, levanta-me esta pedra. A pedra moveu-se um pouco, e no dia seguinte um pouco mais, e depois de meses não estava mais lá. O ateu chamou de força de vontade, neuroplasticidade, placebo. Catarina sorriu: tudo isso é também real, e quem os desenhou? A plasticidade que cura é obra do acaso cego, ou de um artista que ama recomeços? O terceiro cristão falou do perdão ao pai, que nunca pediu perdão. Isso feriu o cálculo do ateu. Por que alguém faria algo assim se não houvesse uma lei mais alta do que o instinto de justiça imediata? O perdão parecia irracional, mas os frutos dele, reconciliação, paz, libertação do rancor, tinham a sobriedade das coisas verdadeiras. A quarta pessoa não tinha história de vitória, ela ainda esperava. Rezo sem sentir nada, disse, mas quando rezo não me torno amarga. E o ateu, ainda que não admitisse, reconheceu a honestidade daquela pobreza fecunda onde a oração, mesmo sem consolações, impedia o coração de apodrecer. Catarina aproximou-se do visitante como quem acende uma vela diante de outra. Não se perde luz em dividir claridade. E começou a lhe mostrar as 5 janelas que, abertas com humildade, deixam entrar um Deus que não invade, mas que habita. A primeira janela era a sede universal de sentido. Por que ninguém vive satisfeito com o absurdo? Porque até quem diz que tudo é nada secretamente busca tudo. Amamos histórias que fechem ciclos, procuramos coerências, celebramos redenções. Nossa fome de final feliz não é um capricho psicológico, é uma assinatura de autor.
Quando alguém diz eu decido o meu significado, vive emprestado do significado que não criou. A segunda janela era a beleza que não serve para nada e, no entanto, cura. O homem lembrava-se de um dia em que viu o mar depois de muito tempo. Ali não ganhou dinheiro, não assinou contratos, não resolveu equações, mas algo nele se organizou de novo. Porque a beleza fala uma língua que você entende, e por que ela o faz bastar-se em silêncio? Perguntas assim não nascem do nada. A terceira janela era a moral que resiste. Mesmo quem diz que o bem e o mal são convenções, se ferido por uma injustiça, apela a um tribunal invisível acima de todos. Se tudo fosse construção, por que gritamos isso é injusto? Como quem aponta uma régua objetiva. A quarta janela era a contingência. Nada explica a si mesmo de maneira autossuficiente. O universo poderia não existir, mas existe. Tudo que começa tem uma causa, e nenhuma causa finita fecha a sequência. A quinta janela era a experiência do impossível discreto, aquelas portas que se abriram sem explicação crua, mas que vistas de longe desenham um cuidado. Coincidência, ele diria, providência, os 30 repetiam sem estridência, cada qual segurando seu terço como quem segura uma prova viva, não ostentatória, mas concreta. Então entrou pela sala uma sexta prova que não era tese e sim pessoa. Um menino de 8 anos, filho de uma das mulheres ali, que foi curado de uma infecção grave no dia em que as irmãs do convento fizeram vigília. O ateu poderia responder com hipóteses médicas, ninguém o impediria. Mas havia algo na gratidão daquela mãe, uma joia de luz no olho cansado, que não cabia em gráficos. A gratidão é uma arte que supõe um dom. Gratidão a quem? Ao destino? Ao acaso? Agradecer seriamente pressupõe alguém que mereça o agradecimento. O sétimo sinal veio de um viúvo silencioso. Ele perderá a esposa e durante meses declarou guerra a Deus. Na noite em que ia quebrar o quadro do casamento, sentiu um cheiro de pão saindo da cozinha. Desceu nervoso para descobrir a origem e encontrou a tábua onde ela sempre rezava, com um versículo que ele nunca tinha lido marcado no papel. Nada sobrenatural visível, nenhum anjo de trombetas, só a sensação sobria de que alguém o visitou sem ruído e a decisão livre, de guardar o quadro e, em vez de gritar, iniciar um Pai Nosso. Sugestão, diria o visitante. Sim, responderia Catarina. E quem sugeriu ao abismo do seu coração que se tornasse fonte? O oitavo testemunho foi do jovem que nasceu em ambiente de crime e ódio. 2 caminhos o chamavam: a violência que prometia sobrevivência rápida e a fé que prometia um tipo de coragem lenta. Ele escolheu a segunda e, surpreendentemente, viveu, não sem luta, uma vida inteira sem precisar ferir para ser. O ateu podia nomear isso de sociologia, políticas de oportunidade, influência positiva. Nada contrariava a fé. Tudo a servia como degraus. É próprio de Deus não competir com causas segundas, mas tecê-las. O nono relato veio de quem experimentou a presença real de Cristo na Eucaristia sem visões, sem êxtases. Ela descreveu uma paz tão afinada que as palavras soavam grossas demais. Não se trata só de emoção, é a trama invisível que, ao comungar, realinha a alma com um eixo. O ateu lembrava de ter sentido algo parecido ao abraçar seu filho pela primeira vez, uma paz com densidade de verdade. Catarina inclinou-se. Você percebe a semelhança porque todo amor verdadeiro é sacramental, diz algo maior do que pode conter. O 10º cristão contou que o medo da morte o paralisava. Passou a rezar pelos que partiram, e sem que a razão calculasse, começou a sentir a vida mais ampla. Rezar pelos mortos não é fuga, é aprender a atravessar o rio com amor nas mãos. A ciência não contraria esse gesto, ela somente não mede. E a verdade não cabe apenas no que se mede. A presença de Santa Catarina tornou-se mais clara, como uma brisa que passa e nos faz perceber o que sempre esteve presente. Ela conhecia as emboscadas do inimigo, sabia dos pensamentos que sussurram. Nada disso prova Deus, são emoções. E maternalmente propôs ao visitante um exercício de honestidade.
Se todas essas histórias fossem apenas mecanismos, por que esses mecanismos apontam sempre para cima? Porque o resultado repetido é paz, perdão, esperança e coragem para amar. Uma explicação que nega Deus deveria, no mínimo, explicar por que negar Deus não produz vida mais plena do que buscá-lo. Mas o que se via ali, e em tantos lugares humildes, era que a humildade diante do mistério gerava flores mais sólidas do que a soberba diante do nada. O 11º testemunho foi de uma religiosa idosa, que carregava no corpo muitas doenças. Seu sorriso tinha linhas de dor, mas nenhuma amargura. Espero em Deus não para que Ele me cure, mas para não perder a caridade enquanto sofro. O ateu, sem querer, respeitou. Há grandeza nisso, uma ética que se sustenta mesmo quando não compensa. A 12ª pessoa era um homem que confessou ter traído a esposa, arrependeu-se e recomeçou, foi fiel por décadas. Não mereci perdão, mas ele me pediu que pedisse e que recomeçasse. O ateu pensou em psicologia de reparação, em vergonha transformada em virtude, em accountability. Tudo verdade. E Catarina, como quem alinha livros na estante, mostrou que o autor escreve reto por linhas tortas, às vezes usando precisamente as palavras do nosso tempo para nos conduzir ao coração eterno. O 13º testemunho não trouxe um milagre, trouxe uma pergunta. Se a consciência é só consequência de química cerebral, por que ela acusa quando ninguém vê? O homem ateu lembrava-se de uma mentira antiga, ninguém soube, mas a consciência não sossegou. Não era apenas condicionamento social, porque objetivamente nada o ameaçava. Era a lei escrita dentro. Não faças ao outro o que não desejas que façam a ti. Quem a escreveu? A 14ª pessoa falou das escrituras que a leram por dentro. Ela começou cética, e ainda hoje não entende tudo, mas quando o evangelho dizia não vos inquieteis, a inquietação dela cedia como se o texto tivesse sido escrito naquela manhã. O 15º cristão trouxe o fio da tradição. Minha avó rezava, minha mãe rezava, eu rezo, e na hora da morte da minha avó, o quarto parecia maior por dentro do que por fora, como se a eternidade tivesse aberto uma janela e entrado sem pedir licença. O visitante sorriu de canto com ironia gentil. Catarina não feriu seu ceticismo, apenas lhe mostrou que o ceticismo também tem fé, fé de que apenas o mensurável é real. Quem te disse isso? Ela sussurrou no interior. Em que laboratório foi provado que nada além do laboratório importa? O 16º relato veio de um professor que introduziu Deus ao fim da carreira, quando já não precisava agradar ninguém. Ele estudou, e no último degrau, a pergunta restou: por que algo existe e não o nada? Não há algoritmo que responda. Há apenas a luz que chama, eu sou. A 17ª pessoa abriu uma ferida antiga. Fui abusada e Deus não me impediu. Por anos, eu o odiei. Foi numa adoração silenciosa que percebi, Deus não foi o agressor, Ele foi o único que chorou comigo sem me reduzir à dor. O ateu se comoveu porque reconheceu ali uma honestidade que não posa para a fotografia. Que Deus é esse que não nega a cruz e ainda assim redime? O Deus de Catarina. O Deus que ela amou com armas espirituais não de ferro, mas de luz, humildade, fé, esperança, vigilância, palavra, memória da paixão, confiança perseverante. Mas e as tragédias sem resposta? Ele contra-argumentaria. Catarina, com doçura firme, lembraria: se Deus é Senhor, o mal não é o último capítulo. E se Deus não existe, o mal é só uma pedra fria que ninguém transformará. A 18ª pessoa contou que quase se matou. Não o fez porque numa esquina uma velhinha lhe disse: filho, Deus te ama. Não houve discurso, não houve prova. Houve um amor colocado na hora exata, e o ateu, que tanto preza a causalidade, percebeu que a causa daquele segundo salvou uma vida. A 19ª pessoa, médico, declarou que viu muitos sinais de despedida onde os moribundos pareciam ver alguém que chegava para buscá-los. Não era delírio, porque havia lucidez e serenidade incomuns. Ele nunca fez disso propaganda, mas lhe parecia honesto admitir.
A 20ª pessoa falou do purgatório não como castigo, mas como último banho da alma, e de como rezar pelos falecidos limpava também o coração de quem reza. O visitante suspirou como quem está cansado de discutir por dentro. Queria pedir uma prova matemática, porém secretamente desejava uma prova que abraçasse sua história. Catarina aproximou-se e insistiu mansamente. As provas de Deus não são pedras para esmagar dúvidas, são portas. A razão abre a fechadura, a liberdade empurra a porta, o amor atravessa. E ela lembrou ao homem algo que ele mesmo havia vivido, a intuição de uma presença quando contemplou o rosto adormecido do filho, a certeza involuntária de que ali havia mais do que carne e elétrons. A fé não nega a razão, ela dilata como a vista que diante do mar, aceita que o horizonte não é o fim do mundo, mas o começo do que ainda não alcança. O 21º cristão trouxe um detalhe aparentemente banal. Cada vez que devolvo troco a mais, fico mais leve. Ética como sacramento do infinito. O 22º contou que ao confessar um pecado que julgava imperdoável, ouviu do sacerdote: Deus já sabia e já te esperava. A confissão é o abraço que você permite. Quem inventaria consolo assim se não houvesse um coração maior por trás? O 23º narrou que quando perdeu o emprego, decidiu agradecer antes de pedir. Foi insensato, mas tornou-se forte. Pouco depois, uma vaga apareceu de onde ele nunca esperaria. Coincidência, repetiu o visitante. Que assim seja por enquanto, concedeu Catarina, mas guarde o padrão. Há uma mão que sabe multiplicar pães quando a nossa cesta está vazia. O 24º testemunho veio de um artista que voltou a pintar depois de anos sem cor. Rezei pedindo apenas que Deus me devolvesse o dom não para exibir, mas para servir. O estilo mudou, a vaidade desceu, a beleza subiu. O 25º professor de ciências insistiu: minha fé não me impede de pesquisar, ela me impede de desesperar. O 26º, uma senhora simples, disse que repete um salmo ao estender roupas: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é fuga, é âncora. O 27º, jovem, aprendeu a calar na hora certa. Toda vez que a raiva sobe, digo: Jesus, manso e humilde de coração. Não suprimo indignação, eu a santifico. O 28º relatou ter sido anticlerical por décadas. Um dia, entrou numa igreja por erro. Ficou. Amigos riram. Ele não discutiu, apenas começou a viver melhor. O 29º trouxe a força dos mártires. Li histórias de gente que preferiu morrer a negar Cristo. Se Deus não existisse, de onde viria esse heroísmo que não busca aplauso? O 30º, por fim, contou que diante do corpo da esposa no velório, disse: nada nos separará do amor de Deus. Chorou muito, mas ali plantou sua esperança, e anos depois ainda colhe. O ateu tentou responder com teorias do luto, com neurociência da resiliência, com narrativas evolutivas de cooperação. Catarina acolheu cada explicação como quem arruma flores diante do altar. Nada do que é verdadeiro é inimigo de Deus, é por isso que ele não precisa esmagar as causas menores. Ele as faz cantar juntas. O homem que não cria em Deus sentiu que algo nele pedia trégua. Não era rendição irracional, era o tipo de paz que vem quando a verdade para de ser adversária e se revela mãe. Santa Catarina então lhe entregou, como quem coloca um terço nas mãos de uma criança, as armas de quem quer ver. Primeiro, humildade. Aceita que teus olhos não veem tudo. Segundo, vigilância. Há um inimigo que te sussurra cinismo para roubar teu consolo. Terceiro, memória. Revisita tuas pequenas Páscoas, os dias em que a vida ressuscitou sem tua força. Quarto, palavra. Permita que o Evangelho te leia até onde doem as desculpas. Quinto, Eucaristia. Deixa que o próprio Deus te alimente e verás que tua fome muda de lugar. Sexto, oração dos pobres. Diz Jesus: eu confio em vós, quando nada fizer sentido. Sétimo, caridade ativa. Ajuda alguém escondido. Quem ama vê o invisível.
O homem não respondeu de imediato, segurou o silêncio como quem segura uma concha no ouvido para ouvir o mar que sempre esteve ali. E para não ferir aquela liberdade preciosa que Deus respeita, os 30 não aplaudiram. Alguém acendeu uma vela. O pão cresceu no forno. A vida sem alarde prosseguiu. Ele não queria sinais grandiosos, só honestidade. Por isso Santa Catarina, conhecedora da alma humana e das astúcias do inimigo, decidiu conduzi-lo por dentro, como quem guia pela mão em um claustro ao amanhecer. Não existem barulhos de feira no coração quando Deus fala, há antes um tipo de sobriedade que se revela na capacidade de permanecer bom quando nada dá certo. É isso que um ateu muitas vezes não enxerga porque aprendeu a confundir Deus com feitiço e a graça com sorte. Catarina lhe mostrou o fio invisível que costura as coisas pequenas. O pai que perde o ônibus, respira fundo, reza um Pai Nosso e volta a sorrir. A mãe que não dorme, mas encontra na repetição mansa da Ave Maria uma vigília menos pesada. O rapaz que, tentado pela raiva, experimenta o poder de calar com doçura e, de repente, percebe que não foi dominado pelo impulso. Essas miudezas são a língua que Deus fala diariamente. E para que o visitante não confundisse poesia com ilusão, ela lhe recordou as 7 armas espirituais que ensinou às irmãs. A humildade que desmonta as máscaras e dá nome aos pecados sem auto-ódio, a fé que escolhe Deus mesmo na secura, a esperança que não é otimismo vazio, a vigilância que desmascara as sugestões do demônio e as inclinações desordenadas, o recurso constante à palavra que poda pensamentos e sentimentos como uma tesoura amorosa, a memória da paixão de Cristo que realinha a própria dor com a dele, e a perseverança confiante que não solta a mão de Deus quando o vento muda. Quando uma alma vive assim, mesmo que o mundo a declare tola, ela floresce em um tipo de coragem que confunde qualquer cálculo, e a coragem é um sacramento laico que anuncia Deus no campo de batalha da vida comum. O homem ouviu em silêncio e pela primeira vez não organizou de imediato seus contra-argumentos. Talvez porque naquelas horas, estava cansado de vencer debates e perder noites. Catarina, como mestra paciente, deu-lhe então um exercício: não respondas agora. Observa. Vê se nos próximos dias tua alma não se torna mais ordenada quando nominas teu pecado, pedes perdão e começas a reparar. A verdade de Deus não tem medo de teste. Ela resiste ao tempo, ao suor, à solidão, ao choro, à repetição. E quando encontra a caridade, floresce em fecundidade. Ele confessou que o que mais lhe doía era a sensação de abandono. Se Deus existe, por que o silêncio? A santa não protelou. O silêncio de Deus não é ausência, é pedagogia. Ela contou de suas próprias noites, quando não sentia consolações e, no entanto, escolhia amar. O amor maduro não depende que o outro performe afeto. Ele decide ser fiel. Assim é a alma com Deus. Aprende a amar no escuro, e o escuro ensina a ver com outro tipo de visão. Prova-me, ele murmurou por dentro, mas sem milagres de palco. E Deus, que não faz espetáculo, começou a falar pelos 30 cristãos como por 30 janelas. O primeiro trouxe um caderno amassado onde anotava graças e quedas. O visitante leu sem devoção automática e encontrou um padrão que nenhum truque reproduz por décadas: quedas que iam diminuindo, virtudes que cresciam, recaídas cada vez mais curtas e arrependimentos mais rápidos, como se uma mão invisível treinasse o coração. O segundo mostrou o diário da consciência, datas, culpas, reparações, restituições. A moralidade não era moralismo, era fisiologia da alma, uma prática que devolvia a respiração. O terceiro partilhou o refúgio da adoração eucarística e aquela estranha sensação de estar diante de alguém, não de algo. Quem já amou sabe reconhecer a diferença entre uma ideia bonita e uma presença real. A ideia não te muda o eixo, a presença muda. O quarto testemunho veio em forma de um envelope. Provas de dívidas pagas, não por milagre de dinheiro caindo do céu, mas pela graça de não mentir, de não fraudar, de negociar com honra e de crer que a providência se move quando a justiça é praticada.
Se Deus não existe, por que a honestidade, mesmo quando custa, produz paz de longo prazo tão mensurável? Perguntou Catarina sem ruído, oferecendo ao visitante uma pergunta que não diz respeito à razão, mas a convoca à maturidade. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. O homem sorriu de canto, percebendo o apelo à fé simples, e temeu cair em sentimentalismo. Catarina não recuou. Ela sabia que a fé católica ama a inteligência e pede obras. Por isso, conduziu ao laboratório das virtudes. Observa a castidade como liberdade, a pobreza como desprendimento inteligente, a obediência como arte de aprender com Deus a tempo e a hora, a paciência como musculatura da esperança, a mansidão como força sem ferrolhos. Ele replicou que virtudes podem ser treinadas sem religião. Sim, ela concedeu, mas vê-se na raiz do impulso que te faz oferecer a outra face, não ecoa uma voz que não inventaste. Observa, sobretudo, que quando entregas teu amor a Deus no irmão, te tornas mais humano, não menos. Quem te inventou assim, de modo que só floresces quando te dás? Para não cair no etéreo, a santa propôs um caminho concreto de 15 dias, quase científico: acordar e oferecer o dia, fazer uma pequena mortificação por amor, escolher um ato de caridade escondida, ler um trecho do Evangelho e colocá-lo em prática, rezar por alguém que te feriu, agradecer antes de reclamar e terminar a noite com um exame de consciência sincero e breve. Trata isso como um protocolo de observação, sugeriu. Se ao cabo tua alma não estiver mais focada, tua mente menos dispersa, teu corpo menos escravo, teu coração mais livre para amar, poderás arquivar a experiência como dado irrelevante. Mas se estiver, não desprezes o dado. Ele aceitou, talvez por orgulho intelectual, talvez por desespero doce. E nos dias seguintes, a realidade respondeu como responde a quem se coloca em disposição de ser moldado, não com fogos, mas com coincidências que tinham cheiro de providência. Não com explicações rígidas, mas com uma geometria de oportunidades discretas que o faziam pensar: se isso for só acaso, é um acaso com memória. Catarina o levou então a contemplar as dores que fazem muitos se afastarem da fé. Fui ferido na igreja, disse ele. A santa não defendeu o indefensável. A igreja é santa em sua cabeça e em seu desígnio, mas é ferida em seus membros. Não negues o remédio porque o frasco foi maltratado por quem deveria guardá-lo. Ela o convidou a olhar para os santos, não como estátuas distantes, mas como respostas vivas. Francisco despojado, Clara silenciosa, Teresa que atravessou secas, Padre Pio marcado, e as irmãs simples que lavam os pés da miséria todos os dias. Se Deus não existisse, que lucro haveria em amar tanto sem retorno? Provocou com ternura. Ele respondeu: altruísmo evolutivo. A santa sorriu: então ama por altruísmo evolutivo e verás que ao fim, quem te visita no amor não é uma abstração. Para testar o conselho, ele escolheu perdoar alguém que lhe devia um pedido de desculpas. Foi um gesto ínfimo, quase imperceptível. Porém, ao fazê-lo, sentiu uma leveza concreta no peito, semelhante àquela que alguns descrevem ao saírem do confessionário. O perdão é uma ciência de Deus, explicou Catarina. Ele reconfigura a alma como o afinador reconfigura um piano. A melodia volta a soar sem que se troquem as cordas, apenas se alinham. A experiência não provava matematicamente, mas indicava empiricamente. O caminho de Cristo produz uma humanidade mais alta e mais estável. E quando uma teoria produz com constância maior bem, a honestidade em lhe dar crédito. Ele quis saber do purgatório, já que alguém o havia mencionado. É castigo ou consolo? Perguntou. Catarina respondeu com a delicadeza de quem fala de um lugar onde o amor faz cirurgia. É graça. É a sala onde o amado lava os pés da alma para que ela entre limpa no banquete. É justiça que cura, não que humilha. E cada oração tua por aqueles que partiram é um copo d'água numa garganta com sede.
O visitante notou que quando rezava pelos falecidos, mesmo sem certeza, a saudade ficava menos ácida. A oração não muda o passado, muda a relação do teu coração com ele, completou a santa. Em seguida, ela o levou diante da cruz. Não como símbolo político, não como adereço cultural, mas como a lógica máxima do amor que escolhe sofrer conosco para que não soframos sozinhos. Se Deus não existe, a dor é absurda. Se Deus existe, a dor é atravessada. E quando tu te unes a Cristo, o absurdo não manda mais, ele obedece. O homem que carregava perdas recentes, chorou sem vergonha. E descobriu que chorar diante de Deus não o diminuía, dava-lhe respiração. Deus não era concorrente de sua razão, era o amigo que lhe devolvia o fôlego para continuar pensando. Nos dias seguintes, a experiência de 15 dias começou a dar resultados que qualquer observador honesto poderia anotar. Ele que zombava do rosário, aprendeu a rezá-lo dirigindo. A repetição, longe de embrutecer, lhe oferecia uma cadência mental que o fazia menos reativo. Ele que dizia não precisar de confissão, escreveu numa folha os pecados que o envergonhavam há anos. Não conseguiu ainda procurar um sacerdote, mas, ao nomeá-los e pedir perdão a Deus, percebeu um desarme real. Ele que se vangloriava da autonomia, aceitou pedir ajuda a um amigo e, ao fazê-lo, descobriu que depender com humildade é diferente de ser fraco. É uma porta pela qual Deus entra pelos braços dos irmãos. E ele que temia a palavra vontade de Deus, aprendeu a traduzi-la como o modo de amar que me torna mais livre. A vontade de Deus não oprime, liberta de apegos mesquinhos, inclusive do apego ao próprio ateísmo quando este já não cura. Um dia, ao passar diante de uma igreja, entrou sem perceber. Havia exposição do Santíssimo. Não sentiu nada extraordinário, apenas aquela paz de densidade dupla que outrora desconfiara. E uma ideia simples pousou: se tu fores mesmo real, não fujas da minha sinceridade. Eu não sei crer como os outros, mas eu quero a verdade. A oração dos pobres é sempre atendida, não necessariamente com sensações, mas com um trabalho silencioso que reconfigura paisagens por dentro. Quando saiu, percebeu que a paisagem de fora era a mesma, a de dentro não. Assim, aos poucos, ele entendeu que provas de Deus não são martelos para esmagar rival, mas sementes para quem deseja vida. Existem argumentos filosóficos nobres, e eles ajudam. Porém, Catarina lhe mostrou algo ainda mais decisivo. Uma vida inteira dobrada à verdade produz frutos que nenhuma impostura consegue falsificar por tanto tempo. A constância na caridade, a alegria que resiste à treva, o perdão que não calcula, a esperança que se deita como ponte entre dois abismos, a adoração que te ensina a não ser o centro. Isso tudo forma um coro que canta Deus mesmo quando a razão pede tempo para assimilar. E houve uma manhã em que o homem, ao ver o filho acordar, lembrou-se da pergunta que dera início à sua peregrinação. Se tudo é acaso, por que meu coração pede sentido? Não soube responder como antes. Agora precisava considerar com respeito a hipótese de um amor maior do que suas objeções. Não era conversão repentina. Era a primavera chegando ao fim do inverno, não por decreto, mas porque o sol insistiu sem humilhar. Santa Catarina, contenta, continuou moldando sua alma com as armas de luz. Ela sabia que cada passo em direção a Deus é uma parceria. A graça oferece, a liberdade acolhe. E quando a liberdade cede, a graça dança. Ele começou a reparar que as provas não eram pedrinhas para serem alinhadas sobre a mesa, mas vias pelas quais a realidade se deixava ler como um evangelho vivo. Santa Catarina, maternal, não o empurrava, só abria janelas e esperava que o ar novo fizesse o seu trabalho. E porque Deus respeita o tempo de cada alma, ele costuma falar através de encontros aparentemente triviais que, somados, formam uma arquitetura de sentido impossível de simular em longa duração. Foi assim que, numa tarde comum, o visitante chegou à mesma sala de antes e encontrou os 30 cristãos não em debate, mas em serviço. Um varria o chão,
outra ensinava 2 crianças a fazer o sinal da cruz, um terceiro preparava um caldo simples para quem chegasse com fome. Não havia câmeras, nem frases de efeito, nem causa de marketing, só a normalidade do amor. O homem estranhou o que sentiu. Quando o bem é genuíno, ele não humilha, convida. E para que não pensasse que era só clima, Catarina lhe propôs uma verificação dentro do próprio peito. Nota-se diante do amor gratuito. Não desperta em ti uma alegria humilde, diferente do prazer de ter razão. A alegria que dura é sinal de Deus porque combina com a verdade. O falso entusiasma e esgota, o verdadeiro acalma e fecunda. Ele examinou-se e percebeu uma espécie de paz lúcida, como quem respira melhor depois de muito tempo em lugar fechado. Sentiu-se menos refém de provar qualquer coisa e mais disponível para aprender. Foi então que a santa trouxe outra família de sinais, as fidelidades silenciosas que atravessam a morte, os sacramentos vividos como remédios de longo curso, as pequenas cruzes aceitas sem teatralidade, o perdão repetido 70 vezes 7 não como conivência com o mal, mas como vitória sobre o mal em si mesmo. Vê e compara, sussurrou ela, que tipo de vida cada caminho produz. O evangelho que crês duro, produz um ser humano mais terno e forte. Uma visão de mundo que te pede apenas consumo e autoproteção talvez alivie por horas, mas empobrece a alma por anos. Nas semanas que se seguiram, os 30 cristãos continuaram sendo 30 catedrais abertas onde o homem podia passear. Em uma delas, a Catedral do Trabalho Honesto, ele descobriu a grandeza de um pedreiro que há décadas diz em nome de Deus antes de levantar a primeira parede. Se não coloco Deus, eu me desvio do prumo por dentro, disse o pedreiro sorrindo. O visitante viu um brilho de dignidade que nenhuma ideologia entrega, o brilho de quem sabe que constrói algo que permanecerá. Em outra catedral, a do matrimônio, conversou com uma mulher que cuidou do marido doente por 7 anos, sem aplausos. Não foi fácil, mas foi um altar, ela confidenciou. Eu não aguentei sozinha, a Eucaristia me alimentou. O homem tentou refugiar-se no argumento da química do apego, mas a química do apego não explica porque alguém escolhe sofrer amando quando abandonar seria a opção que o mundo clama como libertadora. Em outra catedral, a da juventude pura, um rapaz falou da castidade como liberdade para amar sem usar. Eu descobri que Deus não me quer castrado, me quer inteiro. E inteiro eu sou quando não reduzo o outro a objeto. O visitante reconheceu ali uma inteligência do coração que talvez tenha subestimado. Não havia pudores neuróticos, havia alegria sóbria. Em outra catedral, a do luto vivido com fé, ouviu o depoimento de uma mãe que perdeu a filha. Choro, sim, mas rezo e confio que o amor não foi quebrado, foi estendido. Essa frase o perseguiu, porque não era fuga, era arquitetura metafísica expressa numa linguagem de mãe. O amor, quando é verdadeiro, é maior do que a morte, ou essa intuição é delírio universal, ou é vestígio da verdade que nos fez. Para testar se aquilo sustentaria peso, ele trouxe sua pergunta predileta. Por que Deus não aparece com clareza e encerra a discussão? Catarina entendeu a impaciência e respondeu com a paciência de quem já lutou contra tentações mais duras, porque Deus quer ser amado, não usado. Se ele se impusesse como fenômeno, tu te renderias à evidência, não ao amor. A tua liberdade é preciosa demais para ele esmagá-la com espetáculo. E para que a resposta não ficasse só bonita, ela ensinou um caminho de verificação na carne. Quando pedires a Deus sinais, pede os que te tornam mais livre para amar. Sinais que te engrandecem sem te inflar, que te fazem ver o outro e não apenas a tua razão. Esses costumam vir da cruz e dos sacramentos. O homem quis experimentar algo concreto e escolheu 3 exercícios de prova. Primeira prova, rezar diariamente por alguém que o irritava. Segunda prova, devolver o dinheiro de uma cobrança indevida que um cliente não notou. Terceira prova, dedicar uma tarde por semana para ouvir idosos. Passados 21 dias, o que mudou? Ele registrou, quase envergonhado de si mesmo. Apenas ficou menos cínico.
E isso, que não renderia manchetes, custou-lhe argumentos prontos que ele sempre usou para se blindar da beleza. Era como se uma couraça fosse afrouxando. E uma couraça que relaxa permite que o coração volte a bater com verdade. Santa Catarina o conduziu então ao coração de sua própria obra, as armas espirituais que, longe de serem superstição, são um realismo sobrenatural para lidar com as forças que sempre nos puxam para baixo. Humildade, disse, porque quem não desce ao próprio poço não bebe água limpa. Fé, porque o mundo não é suficiente se Deus não for o centro. Esperança, porque o que parece fim é passo quando olhado com o eterno. Vigilância, porque o inimigo existe e é inteligente em te sugerir atalhos que te quebram por dentro. Palavra, porque sem a luz do Evangelho toda opinião vira ídolo. Memória da paixão, porque tu precisas aprender a sofrer com sentido. Perseverança confiante, porque recomeçar 1000 vezes é o estilo de quem ama. O visitante foi anotando, meio por dever, meio por fome. E a cada dia em que tentava praticar uma arma, percebida na sua forma cotidiana, nomear uma culpa sem se destruir, crer quando nada explodia, esperar contra a esperança, vigiar a língua antes de ferir, ler o Evangelho sem pressa, unir a dor à de Cristo, manter-se no bem sem aplauso, notavam um efeito curioso. A realidade não mudava radicalmente por fora, mas por dentro tudo se organizava em torno de um eixo. É difícil traduzir isso sem cair na poesia. Talvez baste dizer que a angústia perdia comando e a vontade, aos poucos, ficava mais dócil ao bem. Esse ficar dócil ao bem é uma prova de Deus que uma mente honesta não deve desprezar, porque o mal não gera docilidade ao bem. Gera apenas medo do castigo ou cálculo de conveniência. O bem constante, humilde, pacificado e forte costuma vir de fonte. Ele quis saber se deveria discutir com seu círculo de amigos que zombavam da fé. A santa sorriu e ensinou um método que combina com quem preza a razão. Responde com obras e perguntas, não com ironia. Pergunta-lhes, por exemplo, se tudo for acaso, por que você quer tanto justiça quando te ferem? Se moral é construção, por que seu grito de injustiça soa como apelo a uma lei maior? Se beleza é só função evolutiva, por que uma música que não te ajuda a sobreviver te salva da vontade de desistir? Não eram perguntas para vencer debate, eram convites à honestidade. E como ele temia virar religioso chato, Catarina o vacinou. Nada mais feio do que usar Deus para se sentir superior. A marca de quem encontrou Deus é a mansidão, não há empáfia. Ele respirou aliviado. Podia continuar racional sem precisar virar detentor de slogans. E decidiu, por conta própria, propor aos amigos um experimento que chamaram de novenas de evidência, 9 dias oferecendo algo de si. 9 dias praticando uma virtude difícil, 9 dias agradecendo antes de pedir. Alguns riram, 1 ou 2 toparam. Ao fim, os que toparam não viraram crentes instantaneamente, mas disseram algo que não diziam há anos: estou em paz. É pouco para quem quer tese, é o bastante para quem quer vida. E a vida, quando fala, é boa teóloga. A partir daí, Santa Catarina o iniciou no que ela chamava de ciência da memória. A fé cresce quando recordas tuas passagens, tuas pequenas Páscoas, explicou. Anota as vezes em que foste sustentado além de tuas forças, as portas que se abriram depois de gestos de confiança, as palavras que chegaram na hora exata. Ele resistiu, achou piegas, mas obedeceu por respeito. Em poucas semanas o caderno tinha páginas de um padrão singelo. Toda vez que ele renunciava à vingança e escolhia a caridade, algo bom, não necessariamente confortável, mas bom, despontava em seguida. Não era prêmio mecânico, era fruto de uma alma menos turva. A graça não é mágica, disse a santa. Ela ordena, limpa, fortalece, então tu encontras com mais clareza os caminhos que sempre estiveram ali e não vias. Para provar o ponto, ela o levou a um sacrário numa igreja vazia. Senta e deixa-te olhar, aconselhou. Ele não viu luzes nem ouviu vozes.
Apenas sentiu que naquela quietude alguém o conhecia melhor do que ele mesmo. Saiu sem discurso, mas com uma ideia firme como pedra: não estou só. Quem coloca essa certeza sem fanatismo dentro de um homem que sempre se declarou sozinho? Essa pergunta, como semente, foi abrindo espaço para um sim que já não tinha vergonha de nascer. No retorno à sala dos 30, aconteceu algo que costura a fé com a razão de modo elegante. Um médico, um professor de filosofia, uma dona de casa, um pedreiro e uma jovem universitária sentaram-se com ele e fizeram um painel do cotidiano. Cada um narrava onde Deus se deixava ver sem violar as leis da natureza. O médico nos gestos de uma equipe que se doa além do turno, nas curas que a medicina explica, mas cuja hora chega junto de uma oração. O filósofo na inexorável pergunta pelo fundamento que a cadeia de causas finitas não fecha. A dona de casa na paz que desce quando o pão é dividido. O pedreiro no prazer honesto de fazer bem feito para Deus. A universitária na coragem de dizer a verdade sem reduzir a verdade à própria opinião. Não havia triunfalismo, havia lucidez. E a lucidez é amiga de Deus. O ateu sentiu que suas objeções perdiam acidez, continuavam ali, mas deixavam de ser armas para virar questões em caminhada. Quando objeções perdem veneno e ganham sede, o coração entrou em território da graça. Ele então levantou uma dor que sempre usou como escudo. E os escândalos na igreja? Os 30 abaixaram a cabeça e disseram juntos: perdoa-nos. Não foi teatro, foi um pedido real. Catarina, firme, olhou nos olhos dele por dentro. A verdade não precisa de maquiagem. O pecado de membros da igreja fere mais porque o remédio foi profanado nas mãos do médico. Mas o remédio continua remédio. Não abandones Cristo porque Judas existiu. Em vez disso, sê João aos pés da cruz. Permanece. A resposta o desarmou porque não pediu aplauso, pediu conversão. E conversão, ele descobria, não é mudança de opinião, é mudança de direção. O passo seguinte, quase natural, foi o perdão a si mesmo. O homem guardava culpas antigas sem nomeá-las. Ao confessá-las diretamente a Deus, sentiu um primeiro alívio. Ao escutar um sacerdote, dias depois, ficou impressionado com a sobriedade do gesto. Nada de mágica pentecostalista olivodiana, nada de humilhação. Só absolvição e missão. Vai em paz e repara o que puderes. Ele saiu com uma humildade nova. E humildade nova é um país inteiro dentro do peito. O que faltava? Talvez enfrentar o medo da morte, último álibi de quem quer postergar o essencial. Santa Catarina o levou a um velório simples. Ali um salmo cantado baixinho dizia que aos olhos do Senhor é preciosa a morte de seus santos. Ele achou excessivo chamar de preciosa a morte de alguém, mas, ao olhar o rosto da família, percebeu que preciosa não significava agradável, significava acompanhada, visitada, transfigurável. Depois do enterro, sentaram-se num banco e a santa traduziu: a fé não faz da morte uma amiga, faz dela uma vencida. E até que chegue a nossa hora, Deus nos treina na arte de morrer bem vivendo com amor. Ele ficou em silêncio longo. Naquela tarde, escreveu no caderno: se Deus não existe, tudo o que eu amo é refém do tempo. Se Deus existe, posso amar sem pânico. Seguiu-se um gesto pequeno, mas definitivo. Ele escolheu começar a rezar todos os dias por quem já partiu, especialmente os que não tiveram quem rezasse por eles. Descobriu que a caridade que atravessa o túmulo alarga o peito do vivo, e o peito largo respira melhor a verdade. No fim dessas passagens, o homem quis dar nome ao que vivia. Não ousou dizer creio em voz alta, mas disse não quero mais viver como se Deus não existisse. Essa frase, que parece pouco, é uma chave que abre muitas portas. Começou a agir como quem crê. Colocou a mão no peito e disse: Jesus, eu confio em vós, quando a ansiedade vinha. Protegeu a fala dos sarcasmos que o deixavam elegante por fora e miserável por dentro. Reconstruiu pontes, acendeu uma vela e ofereceu uma missa por seus pais.
Entregou sua inteligência a Deus sem desligá-la, prometendo estudar a fé com a mesma seriedade com que estudou física e história. E como Deus é mestre em não invadir, mas habitar, ele passou a habitar os gestos do homem com uma sobriedade nova. Os 30 cristãos agradeceram baixinho e seguiram a vida. Ninguém montou palco para sua quase conversão, porque a obra é de Deus e a liberdade é dele. Catarina, satisfeita, manteve-se ao lado, como quem vigia um jardim que começa a dar os primeiros frutos fora de época. Quando a quarta manhã chegou, não havia clarice nem sinos, apenas o mesmo clarão sereno atravessando a janela e pousando no chão como um convite. O homem que antes se definia por negar Deus entrou na sala devagar, como quem não quer assustar a possibilidade do bem. Santa Catarina o aguardava com aquela presença discreta que acalma sem entorpecer, e os 30 cristãos não estavam em formação de batalha, mas em estado de serviço. 2 irmãs dobravam roupas de doação, um jovem afinava o violão para a missa do bairro, uma senhora colocava água para o café, outro acendia uma vela sem pressa diante do crucifixo. O visitante percebeu que a fé madura tem o perfume da normalidade. Não exige aplauso, não pede palco, não disputa holofotes com o mundo, porque seu brilho vem de dentro, como brasa que aquece tudo ao redor. Hoje não te darei argumentos novos, sussurrou Catarina ao coração dele, apenas te ensinarei a viver os que já recebeste. E o levou ao canto onde, sobre uma mesa simples, havia 3 coisas que sustentam os que caminham. Uma Bíblia aberta, um terço de contas gastas e um pequeno crucifixo de madeira. Nelas, disse a santa, o céu e a terra se tocam. O homem respirou fundo e deixou que a realidade o educasse. Leu o trecho de um evangelho como quem descobre que o texto lhe conhece há anos. Apoiou os dedos no terço, não como amuleto, mas como guia de respiração do espírito. Fixou os olhos no crucifixo até que a ferida do lado de Cristo lhe parecesse uma porta. E então compreendeu, sem precisar gritar, que a prova mais alta de Deus é um amor que não cansa de nos recomeçar. Santa Catarina, mãe e mestra, falou-lhe das fidelidades que sustentam os dias. Quando te levantas e ofereces o dia, abres uma janela. Quando lês a palavra e tentas vivê-la, pões o pé no chão firme. Quando te confessas e reparas o que feriste, devolves ao coração a geometria da verdade. Quando comungas, não só recebes o pão, tornas-te pão para outros. Quando rezas o rosário, esculpes no tempo uma cadência que doma a tempestade. Quando fazes caridade escondida, a graça te visita sem barulho. Quando rezas pelos mortos, o amor deixa de ser refém do calendário. Quando perdoas o imperdoável, Deus se mostra mais forte que a ferida. Quando perseveras na noite, o sol aprende o teu nome. O homem escutava como quem caminha, e cada frase parecia uma pedra firme na travessia. Ele não teve êxtase, mas ganhou leitura interior. As mesmas ondas que antes o derrubavam agora o empurravam para a margem. Lembrou-se dos 15 dias passados, dos pequenos gestos que não renderam manchete e, no entanto, reconfiguraram a alma. Agradecer antes de pedir, reparar sem ser visto, pedir ajuda sem mascarar orgulho, calar para não ferir, visitar quem estava sozinho, devolver um troco a mais, rezar por quem partiu. Tudo isso não provava Deus como teorema, mas provava a vida com um tipo de luz que a razão reconhece como coerência. A verdade, catequizou Catarina com doçura firme, é amiga da beleza e da bondade. O que aumenta teu amor, tua coragem, tua mansidão e tua fidelidade provavelmente vem de Deus. O que corrói, divide, infla e te afasta da Eucaristia provavelmente não vem. E o homem entendeu que discernir é aprender a ouvir a assinatura do artista nas linhas do cotidiano. Depois a santa o levou a um banco de igreja, e ali o ensinou a fazer uma oração de adulto, curta e inteira. Senhor, eu não te possuo, mas me deixo possuir pelo teu amor. Não te peço sinais de palco, peço um coração obediente. Dá-me não o brilho da razão vencedora, mas a sabedoria dos que servem. Lava-me do orgulho de controlar o invisível e dá-me o dom de confiar.
Ele repetiu sem pressa e percebeu que a honestidade, quando se ajoelha, torna-se chave. Nessa hora, os 30 cristãos começaram a contar não feitos, mas fracassos superados com Deus, o pai que quase abandonou a família, mas foi salvo por uma confissão e por uma comunidade que não desistiu. A esposa que carregou um casamento ferido e viu renascer a ternura quando ambos decidiram rezar antes de discutir. O jovem que lutou contra vícios com ajuda espiritual e acompanhamento humano sem milagres instantâneos, apenas aquela fórmula que o céu usa para escrever a santidade. Um passo e depois outro. O médico que exausto aprendeu a transformar plantões em altar. O pedreiro que na dor no ombro uniu-se à paixão de Cristo e ofereceu a obra por almas do purgatório. A idosa que ensina crianças a fazer o sinal da cruz e, com isso, abre janelas na cidade. O visitante viu que o método de Deus é a fidelidade, lenta, constante, fecunda. E entendeu por que a Igreja coloca no centro um cordeiro e um pão, não para domesticar a inteligência, mas para libertar a alma com alimento que a razão sozinha não alcança. Quando o assunto tocou no purgatório, Santa Catarina, que o conhecia por dentro, tirou do bolso invisível do coração uma imagem simples. Imagina uma sala de luz onde o amor completa o que ficou torto. Não é sala de humilhação, é sala de esperança. Tu entras com tuas sombras sinceramente entregues, e ali, o fogo é amor que limpa, não fogo que consome. Tu sais pronto para a festa. Ele sorriu com humildade porque essa imagem atravessava sua intuição mais bonita de justiça. Uma justiça que fortalece, não que vinga. Então reza pelos teus, pediu a santa. E reza também pelos que ninguém lembra. O céu apressa o banho quando a caridade pede. O homem prometeu e naquela tarde deu um passo cúmplice. Anotou nomes de falecidos e pela primeira vez, ofereceu uma missa. Não sabia explicar, mas sentiu que o amor deixava de ser saudade impotente para tornar-se ponte. E enquanto preenchia o bilhete, percebeu que seu ateísmo antigo não tinha espaço para esse tipo de fecundidade. O amor preso num túmulo vira dor preservada. O amor que reza atravessa o túmulo e regressa mais largo. Antes de partir, ele quis enfrentar o fantasma mais teimoso, o medo da morte. Catarina não o distraiu. Levou-o à capela onde uma família chorava com serenidade. Rezaram um salmo e no fim, todos ficaram em silêncio. A santa explicou quase ao pé do ouvido. O cristão não chama a morte de amiga, chama de vencida. Cristo tomou o último inimigo pela mão e ferido, o desarmou. Se permaneces nele, tua morte será um parto, não um colapso. O homem não respondeu, mas guardou no corpo um descanso novo, como quem, cansado de fugir, finalmente senta. E naquela noite, sem o peso da teatralidade, falou com Deus do jeito que conseguia. Se tu és, toma o pouco que eu tenho. Ensina-me a amar as pessoas que me deste. Dá-me o dom de te procurar onde tu te deixas encontrar, na palavra, no pão, no pobre, na igreja, na cruz de cada dia. E se eu cair, não me deixes curioso do abismo, puxa-me de volta. A oração dos pobres sempre abre janelas, e ele acordou no dia seguinte, com vontade de reparar uma antiga injustiça. Devolveu, pediu perdão, e não fez discurso bonito sobre ética, simplesmente fez. Percebeu que o arrependimento verdadeiro é um sacramento sem placa, limpa as mãos por fora e por dentro. Ao regressar à sala dos 30, encontrou uma mesa posta. Não era banquete, era sopa com pão. Comeram juntos, entre uma colher e outra, Santa Catarina entregou-lhe um mapa muito simples para a vida inteira. Assiduidade à Eucaristia como força, confissão como banho, palavra como lâmpada, rosário como respiração, caridade como estrada, oração pelos mortos como ponte, humildade como chave. Esperança como horizonte, vigilância como guarda, memória da paixão como compasso, perseverança como estilo. Ele sorriu porque, dito assim, tudo parecia óbvio e, no entanto, era precisamente esse óbvio que ele sempre evitara. Mas e a razão? Quis confirmar, ainda com zelo de não traí-la. Catarina assentiu. A razão que se ajoelha diante de Deus não se desliga, se cumpre.
Deus não te pede rebanhos sem cérebro, te pede inteligência obediente ao amor. Com Deus, pensar fica mais arejado. Foi quando o pedreiro, o médico, a dona de casa, o professor e a universitária fizeram com ele uma espécie de pacto silencioso: nós caminharemos contigo. E ele, que odiava depender, descobriu que caminhar com os outros não diminui, amplia. A despedida foi a mais bonita porque não teve espetáculo. O homem levantou-se, agradeceu, prometeu regressar e antes de sair, aproximou-se do crucifixo. Não disse nada com os lábios, mas com o olhar disse tudo: eu te reconheço. Lá fora a cidade seguia barulhenta, dentro dele, uma ordem nova começava a reger o rumor. A primeira coisa que fez ao atravessar a porta foi puxar do bolso o caderno que Santa Catarina o ensinara a usar. Escreveu que naquele dia não tinha vencido nenhum debate, mas tinha vencido uma teimosia. Mais tarde, passou na igreja da esquina e sentou-se por 5 minutos diante do sacrário. Não sei rezar direito, confessou, mas eu estou aqui. E o aqui quando oferecido vira altar. Ele não sabia, mas o céu inteiro se alegra com 1 milímetro de fidelidade. Ao voltar para casa encontrou o filho já dormindo e pela primeira vez, abençoou a testa dele com o sinal da cruz, pedindo a Deus que fosse pai do seu pálido amor de pai. A bênção é linguagem de quem confia, escreve futuro com tinta invisível. Então Santa Catarina, como quem fecha um círculo abrindo mundos, colocou sobre a mesa do coração dele um último gesto, uma oração simples, que pode ser repetida por quem ainda não sabe crer e por quem já crê, por quem debate e por quem serve, por quem atravessa noites e por quem colhe manhãs. Senhor Jesus, verdade que não humilha, luz que não cega, amor que não invade, fica comigo. Lava o meu passado, ordena o meu presente, prepara o meu futuro. Ensina-me a te buscar na Eucaristia, a te ouvir na palavra, a te tocar no irmão e a te adorar na cruz. Dá-me humildade para cair aos teus pés e coragem para levantar com teu perdão. Purifica-me como no purgatório, aqui e agora, para que eu te ame com um coração inteiro. Recebe hoje os que partiram sem quem reze por eles. Apressa o consolo e abre o céu. E faz de mim, diante do ateu que fui e dos irmãos que encontrar, um sinal manso de tua presença. Amém. A oração descansou no peito do homem como semente que conhece a terra. E os 30 cristãos, silenciosamente, continuaram a vida, porque o reino de Deus cresce quando ninguém vigia o relógio. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.